Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 18 de janeiro. Agora na Espanha são 11 horas e 3 minutos. No Brasil, 7 e 3 da manhã. Gente, olha, vejam a violência da BTC aqui no intraday. Há poucos minutos atrás, a gente agulhou aqui para a última lower. Fizemos a mínima em 21.151. Agora, depois de estressar as lowers, a gente está voltando rápido para ver o up. Os sinais no copy trade fecharam rapidamente. Ainda tem dois abertos, mas vão fechar aqui nesse retorno em direção a VWAP. Na nossa banda de VWAP semanal, tá perigoso. Vocês vejam que a gente, nessa agulhada de poucos minutos atrás, agora eu tô no 4 horas. Cada candle desse aqui são 4 horas. A gente quase beijou aqui a própria VWAP semanal. No diário, a gente tá ali promovendo aqui um estresse aqui desse patamar, justamente porque a gente está encarando esses dois topos aqui, o topo de 13 de setembro e o topo do dia 5 de novembro, que foi o último topo que antecedeu o crash da FTX. Aqui, dia 9 de novembro, foi o dia seguinte à suspensão de saques. Aí a gente acabou acumulando nessa figura triangular. Mas vocês vejam que é muito provável que a partir de amanhã a gente já promova aqui uma subfigura triangular para depois se desdobrar numa onda 3 que vai levar a BTC para esse patamar aqui de 25 mil dólares. A BTC está muito volátil. Aqui olhando o gráfico intraday sem várias lowers e várias uppers, o intraday regular, vocês vejam que aquela agulhada de poucos minutos atrás a gente só veio beijar a lower, agora já está voltando para VWAP, mas o mercado está muito volátil, tem muita notícia hoje. Na seara fática, Davos recebe os representantes do governo ucraniano e a Ucrânia, por meio da charla, né, da fala do seu vice-primeiro-ministro, ela pontuou que quer se tornar cada vez mais criptocêntrica com CBDCs e implementação de estímulos tributários para atrair cada vez mais startups cripto em direção à Ucrânia. É óbvio que isso tudo depende do fim dessa guerra. O Zelensky reporta que muitas doações foram viabilizadas através de criptoativos e outra, num ambiente sem caixa eletrônica, sem o sistema bancário funcionar de forma regular, o que salvou ali no front a economia ucraniana tem sido os criptoativos. Num ambiente Mad Max, vamos colocar assim, os criptoativos fazem toda a diferença. E mais de 120 milhões de dólares em BTC foram sacados das exchanges nas últimas 24 horas. Ou seja, tá tendo um movimento de drenagem. Pode ser que venha uma onda 3 antes do que a gente eventualmente imagine. Pode ser que eventualmente essa pernada aqui de número 3 nem espere formar uma subfigura triangular, que seria a nossa onda 2, e isso aqui eventualmente pode explodir em direção a 25 mil dólares antes do prognosticado, vamos colocar assim. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os novos banqueiros do mundo não estão em Wall Street. Com a alta do preço do petróleo e das commodities energéticas como um todo, envolvendo gás natural, os fundos da Arábia Saudita, passando pelo Catar até Abu Dhabi, administram nada mais, nada menos que 3,5 trilhões de dólares, o que supera o PIB do Reino Unido. Agora eles financiam de tudo, desde pacotes de resgate até aquisição de empresas mundo afora. O First Abu Dhabi Bank e a Mubadala Investment se consolidam como um dos maiores credores do Oriente Médio. Enfim, é o novo normal. O preço do petróleo permitiu essa mega capitalização financeira do Oriente Médio. E, gente, ainda não é oficial, mas alguns analistas estão dando conta de que a população da Índia já teria ultrapassado a população da China. Isso ainda vai ser confirmado, mas o fato é que parece que já existem 5 milhões de habitantes a mais na Índia
do que na China, na Índia do que na China. Ou seja, o colapso populacional da China chegou e eventualmente isso vai impactar a economia na próxima década. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora há pouco na Ucrânia, um helicóptero caiu, matou 18 pessoas. Entre os mortos está o ministro do interior ucraniano, Denis Motsariski. Ou seja, enfim, gente, esse conflito a gente espera sinceramente que desescale em termos de gravidade. A BTC no intraday tá aqui volátil, lambendo as lowers, voltando para ver o up. Na madrugada estressou a upper, voltou para VWAP, tá bom de tradar, mas também tá perigoso, porque na banda de VWAP semanal, vocês vejam que antes de uma queda mais robusta, ela normalmente visita esse patamar aqui, ó, de extrema sobrecompra, mas também nada impede que ela dê uma visitada na primeira ou na segunda lower aqui da banda de VWAP semanal, ali na altura de 20.700. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP. Shiba Inu hoje disparou, tá subindo 14,69%. Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análise nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.